com câmaras ligadas, exceto o próprio, é quase a sensação de estarmos a falar para um buraco negro. Um pouco estranho. E, com sorte, temos os destinatários no computador, não é? Que também nem essa garantia temos. Ora bem, desapareceu-me aqui a barra do transmitir. Eu tenho um sinal de recording. Está a gravar. Sim. Não sei se... Ana? Sim, engenheiro Manuel, peço desculpa. Desapareceu-me aquela barra do transmitir. Não sei o que é que se passa. Então já terá. Já deverá estar a... Certo, não é? Já vão estar em direto, sim. Pronto, muito bem. Agora veja, por favor. Afonso, de entrar. Vou ligar as minhas colunas. Vê se depois alguém está a intervir. Não, não. Não? Ok, já estão 30 participantes. 25, na verdade, 25. Pronto, mas parece-me estar bem. Posso então dar início? Parece-me estar bem, exatamente. Posso? Sim, Pronto, por favor. muito bem. Muito obrigada então. Boa tarde a todos os colegas participantes nesta que é a segunda parte deste workshop online. E depois do layoff é a temática cuja abordagem já iniciámos no dia de ontem, com a brilhante intervenção dos ilustres colegas, doutora Carmo Sousa Machado, doutor Nuno Morgado e doutor Pedro da Quitéria Faria. Prosseguimos hoje nesta mesa virtual, na qual se sentam os senhores doutores Américo Oliveira Fragoso e Nuno Maldonado Sousa, a quem dirigimos desde já o nosso agradecimento por terem aceito o nosso convite, muito nos honrando com a vossa presença. Contamos ainda, e tal como no dia de ontem, com a moderação a cargo da professora doutora Maria Irene Ferreira Gomes, que para aqueles que ontem não estiveram presentes, passo desde já a apresentar. A professora Maria Irene é professora auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho, licenciada e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutorada em Direito pela Escola de Direito da Universidade do Minho. Tem desenvolvido a sua atividade de docência, de investigação e de publicação nas áreas de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito do Emprego Público. Atualmente é diretora do Departamento de Ciências Jurídico-Privatísticas da Escola de Direito da Universidade do Minho e integra o Conselho Consultivo do Tribunal Judicial de Braga em representação da Universidade do Minho. E assim passo desde já a palavra, sem mais delongas, à professora doutora Maria Irene Ferreira Gomes. Muito obrigada e começo também por agradecer uma vez mais este convite. Estou aqui com muito gosto a moderar esta sessão com os nossos ilustres colegas, o Dr. Américo Oliveira Fragoso e o Dr. Nuno Maldonado Sousa, com temáticas muito atuais, atualíssimas, diria eu, e também aproveito para cumprimentar todos os presentes, desejando que tenham um maior proveito nesta exposição que os senhores doutores nos vão efetuar. Portanto, a metodologia que vamos seguir aqui vai ser similar à de ontem, portanto, a primeira intervenção vai ser do Dr. Américo Oliveira Fragoso, que integra a Vieira de Almeida Advogados, é especialista nestas áreas do direito do trabalho, da segurança social, com experiência também de docência, várias obras de direito do trabalho, e, portanto, é com muito gosto que o vamos ouvir sobre um tema que se falava bastante, mas que não tinha grande aplicabilidade, como se dizia, às vezes dizia-se que havia mais gente a escrever sobre teletrabalho do que teletrabalhadores em Portugal, particularmente em Portugal, mas tudo mudou, não é? Uma revolução quase copernicana, agora temos dados no sentido deste aumento brutal que houve do teletrabalho e mesmo que porventura
a cultura das empresas não seja tão rápida de mudança e se calhar vamos ter um regresso a números inferiores, mas estou convencida que isto vai ter uma influência para a frente também no futuro, mesmo depois de ultrapassada esta crise pandémica. Sendo assim, eu passaria a metodologia, portanto, como digo, vou dar a palavra ao Dr. Américo, depois de seguida falará o Dr. Nuno e os senhores doutores que estão a participar nesta sessão podem, no bate-papo, nas questions, apresentar as vossas questões, as vossas dúvidas, que depois os senhores conferencistas terão o gosto seguramente de conversarmos sobre isto todos em conjunto. Sem mais delongas, passo então a palavra ao Dr. Américo, apresentando novamente os cumprimentos. E vou desligar o meu microfone para que não seja por minha influência que haja aqui perturbações informáticas. Ora, muito boa tarde, muito obrigado. Antes de mais, queria evidentemente agradecer o convite da Ordem dos Advogados, da Delegação de Braga, convite que me foi apresentado pela doutora e presidente, a doutora Ana Santos, a quem desde já agradeço a gentileza do mesmo. Também queria apresentar os meus cumprimentos, não só ao meu colega, orador, Dr. Nuno Maldonado de Sousa, mas também, evidentemente, à muito ilustre moderadora, a professora doutora Maria Irene Ferreira Gomes, com quem tenho o prazer agora de conhecer, que ainda não conhecia. Também apresentar os meus cumprimentos aos colegas que estão a assistir a esta apresentação. Antes de iniciar, enfim, como qualquer advogado que se preze, a primeira nota será sempre um pequeno disclaimer que aqui é feito. E o disclaimer basicamente é o de que o que trago aqui são reflexões e devem ser vistas nessa perspectiva, não têm nenhuma pretensão. A ideia aqui é partilhar uma experiência com os demais colegas e, no fundo, podemos pensar nesta temática que, como aliás a senhora professora agora referiu, ganhou aqui um novo balanço e ganhou aqui uma nova, renovada importância. É evidente que nós nunca falamos tanto de teletrabalho como hoje falamos. A verdade é que as circunstâncias não são as melhores, mas numa lógica laboral parece que antecipamos aquilo que era uma tendência e que será uma tendência na reconfiguração das relações laborais. E, tal como não falámos também de teletrabalho, também nunca falámos tanto de layoff. Curiosamente, duas figuras que no Código do Trabalho, sendo figuras muito dignas, evidentemente, mas não tinham a aplicabilidade prática que atualmente tem. E, portanto, aliás, no que concerne ao teletrabalho, Portugal foi um dos países pioneiros no regime positivado que criou em 2003 e que teve uma aplicabilidade prática muito reduzida até à data. Bom, dito isto, gostaria então de partilhar aqui a minha apresentação, se conseguir. E julgo que estou a partilhar com todos. Pedi apenas aqui uma confirmação. Sim. Muito obrigado. Bom, o tema, novamente, são reflexões. O tema não é, enfim, tem aqui um certo sentido de humor, reflexões pandémicas, porque, de facto, o que traz aqui o tema do teletrabalho é um momento que atualmente vivemos de pandemia. Bom, o percurso que pretendo aqui, a apresentação que pretendo aqui fazer, começa por uma identificação daquilo que é o teletrabalho, em termos no que consta do Código de Trabalho. Fazemos depois uma incursão, não diria histórica, mas cronológica do que foram estes últimos meses, para depois chegarmos e tirarmos algumas conclusões sobre aquilo que é e tem sido a aplicação deste regime e os problemas que o mesmo suscita e algumas reflexões sobre o mesmo. É evidente que nos termos do Código de Trabalho considera-se o teletrabalho
redação, tudo o que é habitualmente, a prestação laboral que é habitualmente prestada fora da empresa através do recurso de tecnologias de informação e de comunicação. A formação, isto é, esta redação é suficientemente ampla para que possamos encontrar aqui diversos sentidos do termo teletrabalho. De qualquer forma, aquilo que é habitualmente identificado como sendo uma tríade relativamente àquilo que é a noção do teletrabalho, passam por 3 grandes elementos. Evidentemente, em primeiro lugar, a separação espacial entre o trabalhador e as instalações da empresa, o que não significa necessariamente que estejamos a falar de situações em que o trabalhador está a trabalhar no seu domicílio. O teletrabalho não implica necessariamente essa realidade, embora seja aquela que nos é mais comum e seja sobre essa que nos vamos debruçar com mais atenção. Um outro pressuposto, que é o recurso às tecnologias de informação e de comunicação, daí a introdução desta figura como sendo, no fundo, o futuro do direito do trabalho e uma das tipologias de contrato de trabalho. A noção de teletrabalho e o contrato de teletrabalho está introduzido nas modalidades especiais de contratos de trabalho, portanto o próprio legislador tem identificado esse fenómeno numa lógica de regime especial, embora o teletrabalho também possa decorrer de uma alteração ao próprio contrato de trabalho ou de uma contratação especificamente para o efeito, feita para o efeito, o teletrabalho interno, externo. E depois um outro elemento, que é um elemento também muito relevante, que é o elemento da habitualidade e da regularidade para que um trabalhador possa ser qualificado como teletrabalhador e ser abrangido por este regime. Antes da Covid-19, e como há pouco dizia, o teletrabalho era um instrumento relativamente pouco utilizado pelas empresas. Estava reduzido essencialmente às situações em que os trabalhadores solicitavam o exercício da atividade em regime de teletrabalho, trabalhadores esses que tivessem como condição de terem filhos menores de 3 anos e sempre sujeitos à condição de compatibilidade com a atividade desempenhada e à existência de meios para o efeito. É bom ver que este regime e esta solicitação, que se numa fase inicial, quando foi introduzida, se perspectivava que fosse uma porta de entrada para, no fundo, um alargamento da aplicação deste regime, a verdade é que também não teve grande aplicabilidade e sejamos completamente honestos nesta matéria, a circunstância de se deixar o crivo da compatibilidade da atividade desempenhada e a existência de meios para o efeito, quando os mesmos são providenciados pelo empregador, é evidente que pode constituir também em si mesmo uma limitação à concessão deste regime. E depois um outro caso muito pontual, o acesso ao regime do teletrabalho para os casos de vítima de violência doméstica. Enfim, poder-se fazer aqui algumas considerações sobre esta possibilidade, até porque na maioria das situações a violência doméstica e o recurso ao teletrabalho poderia gerar um trabalho no mesmo local onde a violência ocorreu, pois embora a lei depois tenha aí algumas nuances e deve ser interpretada de uma forma mais correta, no sentido do termo que aquilo se pretende proteger. Onde é que o teletrabalho tem vindo, também por força da introdução de empresas e de multinacionais e de políticas vocacionadas para os princípios do work-life balance, e foi assim que foi muitas vezes introduzido e gradualmente introduzido o regime do teletrabalho. Gradualmente as empresas passaram a introduzir a possibilidade de trabalhar numa lógica de conciliação da vida pessoal e profissional como numa lógica de benefício e de pacote de benefício dos trabalhadores. O propósito era claro e é a tentativa, sobretudo para as novas gerações, de reter e atrair recursos nas próprias empresas e, portanto, o teletrabalho ou a possibilidade de trabalhar em casa surgia nessa perspectiva. Ora, este era o quadro prévio à Covid e à pandemia, e é um quadro que revela bem, sobretudo em termos de números, revela bem a pouca aplicabilidade que este regime tinha.
O que é que sucedeu com o Covid e no plano legislativo? O que é que aconteceu? Sucedeu uma verdadeira pandemia legislativa. Há que ontem os meus colegas oradores falavam de tsunami. Hoje falo de pandemia, outros colegas falarão ou utilizarão outra expressão. A verdade é que fomos todos inundados, para não dizer que ficámos todos doentes, com a quantidade de legislação que surgiu a este respeito. É evidente que nem poderia fazê-lo, nem o quero fazer, nem este o propósito, enunciei apenas aqui alguns diplomas que julgo que terão relevância para a matéria que aqui me traz, a matéria do teletrabalho. Um primeiro diploma muito relevante, o despacho 2875A, 20 de 3 de março, em que basicamente correspondeu a um dos primeiros, ou o primeiro diploma, que visava a calcular, em termos de proteção social, os beneficiários que estivessem impedidos temporariamente de trabalhar por força do contágio do Covid-19, e houve aqui uma equiparação às situações de maior proteção social. Vejamos, estamos em 3 de março, e o despacho vem pela primeira vez dizer que a proteção não se aplicará na medida em que seja possível assegurar mecanismos alternativos de prestação de trabalho, nomeadamente de teletrabalho ou de programas de formação à distância. E, portanto, é bom perceber que a primeira intenção do legislador foi claramente retirar as pessoas das empresas e dos espaços onde estavam a trabalhar. Depois tivemos o célebre Decreto-Lei de 13 de março, 10 de 2020, 10A de 2020, que também no contexto de criar um regime já de proteção e de estabelecimento de medidas excepcionais e temporárias para calcular o regime da Covid, veio, na altura, prever já que o teletrabalho, com uma redação que também pouco feliz e muito equívoca, que o teletrabalho, no seu artigo 29º, poderia ser determinado unilateralmente pelo empregador, portanto, algo que fugia claramente ao regime que estava previsto no Código de Trabalho, ou requerido pelo trabalhador sem necessidade de acordo das partes. Uma redação muito esdrúxula e pouco clara, porque se poderia ser requerida pelo trabalhador, pressupunha isso que tinha que existir uma aceitação do empregador, mas depois o legislador acrescenta sem a necessidade de acordo das partes. Bom, percebeu-se a intenção. A intenção era que qualquer uma das partes poderia impor o regime de teletrabalho. Novamente, o propósito do legislador, retirar as pessoas do seu posto de trabalho e colocá-las a trabalhar no seu domicílio, novamente com a salvaguarda desde que existisse compatibilidade entre as funções requeridas. Com o Decreto-Lei 2A 2020, de 20 de março, assumiu-se, e portanto com a execução da declaração do estado de emergência, assumiu-se a obrigatoriedade do teletrabalho. E a redação é clara e assume-se sem qualquer equívoco, com o legislador a prever que é obrigatória a adoção do regime do teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, assim que as funções em causa o permitam. Sendo certo que aqui, novamente, não se faz nenhuma menção àquilo que é o regime do teletrabalho, remete-se para este sentido, esta expressão do teletrabalho, vista julgo eu, numa acessão muito lata, como trabalho prestado fora do local de trabalho habitual, isto é, fora da empresa. Novamente, com a salvaguarda de que, desde que as funções em causa o permitam, e aqui o legislador foi até mais longe porque aplicou inclusivamente este regime a quem não tem vínculo laboral e aplicou também a prestadores de serviços e trabalhadores autónomos. Bom, tivemos depois um despacho para a função pública e para os serviços públicos para a execução do regime de teletrabalho, que tem tem inúmeros aspectos interessantes que ainda hoje nos devem servir de referencial, em que define as orientações em matéria de teletrabalho. E, entre elas,
define aquilo que depois me pronunciarei mais à frente, sobre as questões do subsídio de refeição, e consagra também uma definição de que serão compatíveis com o teletrabalho todas as funções que possam ser exercidas fora do local de trabalho e através de tecnologias de informação e comunicação. Bom, feito isto, declarou-se com a resolução do Conselho, enfim, há aqui uma série de diplomas pelo meio, apenas aqui para referir os relevantes em matéria de teletrabalho. Manteve-se a obrigatoriedade sempre do teletrabalho obrigatório, nos termos que referi, deixando à consideração das empresas a implementação das medidas relativas ao teletrabalho, e só com a resolução do Conselho de Ministros 40A de 2020 é que, de 29 de maio, que aliás foi em simultâneo com as medidas tidas, as medidas de retoma, em que se remeteu novamente o regime do teletrabalho para o contrato de trabalho, para o Código do Trabalho. E, portanto, o regime manteve-se até à data, até este regime, que é o regime que atualmente está em vigor, que é o regime que consta da resolução do Conselho de Ministros 70A, que foi aprovada a 11 de setembro, portanto, é muitíssimo recente. Quais são os traços marcantes deste modelo de teletrabalho que tivemos tido, se é que o podemos chamar de teletrabalho? Primeiro, a obrigatoriedade, fugindo, portanto, àquilo que é a matriz do Código de Trabalho, do acordo entre as partes, a natureza temporária, também fugindo aqui à matriz do Código de Trabalho, pelo menos no que refere ao teletrabalho externo, a inexistência da necessidade de acordo, portanto, a imposição face a um valor maior que existiu, a aplicabilidade indiferenciada do instrumento a vínculos diferentes, quer trabalhadores, quer prestadores de serviços, a todo o tipo de vínculos laborais, mesmo aqueles que não pressupunham a existência de funções ou de trabalho com meios informáticos ou tecnologias de informação, a compatibilidade das funções, que é sempre uma pedra de toque em todas as disposições, e o recurso ao regime do Código de Trabalho como referencial interpretativo. Bom, novamente, a matriz foi clara, e a matriz do legislador, enunciada logo no seu despacho, foi: quem puder trabalhar em casa deve trabalhar. Este foi o referencial que foi tido até à data e que, em bom rigor, pouco tem a ver com o regime de teletrabalho que consta do Código de Trabalho. Mas a verdade é que este modelo teve de facto inúmeros méritos. E olhando servindo do inquérito conjunto da CIP com o marketing e com o laboratório com ISCTE, outros inquéritos existem, o próprio INE também tem uma série de estatísticas a este respeito, mas a verdade é que do universo da amostra, e o universo da amostra foi um universo bastante considerável, de empresas, mais de 1000 empresas, 92% das empresas aderiram ao regime de teletrabalho, ainda que de forma parcial. E mais, 74% destas empresas recorreram a um regime parcial e os restantes, 26%, de forma total. Sendo certo que reconheceu-se também, mais de 63% das empresas responderam que desenvolveram uma atividade passível de ser executada em teletrabalho, e 62% respondeu que não tinha até à data nenhuma experiência nesta forma de trabalhar. E, por interessante que pareça, a verdade é que o nível de aceitação dos trabalhadores foi superior a 50%, sendo que a aceitação foi muito elevada, e os restantes, não coloquei aqui, mas mais de 26% disseram que a aceitação foi bastante razoável no que concerne ao teletrabalho. Portanto, aquilo que se entendia como sendo uma experiência de difícil implementação, a verdade é que, por força do contexto, nós adaptamos. As pessoas que se adaptam são as pessoas que prevalecem, e a verdade é que os trabalhadores são aqueles que prevalecem, são aqueles que se adaptam. E o mesmo para as empresas. E tivemos aqui um bom exemplo da lei de Darwin sobre esta matéria. Ora bem, com a resolução do Conselho de Ministros, nós temos agora um novo paradigma. Paradigma esse que já
existe desde que entraram as medidas de retoma, mas a ideia de que a opção pelo teletrabalho atualmente segue o modelo do Código de Trabalho, ou seja, pressupõe um acordo entre as partes, exceto em algumas situações que são aquelas que estão previstas na lei, permanecerá obrigatório, independentemente do vínculo laboral, lá está, o legislador aqui a dizer mais do que pretende, mas o elemento teleológico compreende-se, a não ser que se tratem de trabalhadores abrangidos pelo regime de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, ou trabalhadores com deficiência ou grau de incapacidade superior a 60%, ou então, quando os espaços físicos e a organização do trabalho não permitem o cumprimento das orientações da Direção-Geral de Saúde e da ACT, só nestas situações é que o teletrabalho poderá ser imposto unilateralmente. Nas situações em que não possa ser imposto o teletrabalho, aquilo que se prevê é que possam ser, dentro dos limites máximos e com respeito dos limites de direito de descanso diário e semanal previstos na lei, implementadas medidas de prevenção e que, aliás, já resultam daquilo que eram as orientações da Direção-Geral de Saúde, designadamente a adoção de escalas de rotatividade entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de trabalho habitual, diários ou semanais, os horários diferenciados, horários desfasados de entrada ou de saída e os horários diferenciados de pausas e de refeições. Esta é a resolução que consta e que saiu há poucos dias, que remete para, no fundo, não é propriamente inovador, porque as próprias medidas da Direção-Geral de Saúde já o remetiam. A inovação é de que a implementação destas medidas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto é obrigatória e está sujeita a um regime específico. Regime esse, cujo projeto de decreto-lei, tanto quanto sei, já foi aprovado e que prevê, lá está, a implementação de medidas obrigatórias para as empresas e para os prestadores de serviços nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, obrigando a que existam horários desfasados entre equipas e entre departamentos, de modo a que exista um menor fluxo de pessoas em determinados momentos. Perguntavam-me hoje se o incumprimento se o cumprimento dessas normas, tendo em conta que as empresas de alguma forma já estão a cumprir por força da imposição da Direção-Geral de Saúde, implicaria a tomada de novas e alteração de horários. A resposta parece-me ser afirmativa, tanto quanto percebi pelo projeto de decreto-lei. A ideia evidente do diploma é muito mais amplo do que o próprio controle laboral nas empresas e, portanto, a ideia do controle dos fluxos de pessoas serve também para limitar o controle de fluxos nas próprias áreas metropolitanas. Dir-me-ão, fará sentido ou farão sentido disposições apenas para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto quando a pandemia está generalizada? Bom, tenho algumas dúvidas, compreendo a intenção, mas confesso que tenho algumas dúvidas. Ora, era sobre este regime que estava aqui a falar e, portanto, este regime, o tal diploma que eu pouco referia, será aprovado nas próximas horas, assumo eu, e, portanto, não farei mais considerações sobre o mesmo. Relativamente ao teletrabalho, houve já um projeto de lei que teve em vista reduzir, estabelecer um número máximo de horas diárias e semanais para os trabalhadores, designadamente para prestar assistência aos filhos e dependentes, o que foi rejeitado na generalidade. Houve, entretanto, um anúncio em 24 de julho que serão preparadas alterações legais sobre o regime do teletrabalho, inclusivamente está publicado e anunciado no sítio do Governo. A Comissão Permanente de Concertação Social, no dia 2 de setembro de 2020, abriu a discussão do Livro Verde sobre o futuro do trabalho e, portanto, como é bom de imaginar, um dos temas nucleares será a regulamentação do teletrabalho, entre outros, do direito a desligar, o reenquadramento dos trabalhadores nas plataformas digitais e, portanto, está prevista a apresentação de uma versão para consulta em meados de novembro de 2020. Nós sabemos que estes prazos muitas vezes derrapam, mas será isso. O próprio plano de estabilização económica e social prevê também algumas medidas relativas ao teletrabalho e que estão
publicadas no Decreto-Lei 40/2020, 17 de julho, e que prevê incentivos para a fixação de trabalhadores no interior. Bom, ora bem, e agora? Nós temos claramente um regime legal de teletrabalho. Regime legal esse que, como podemos ver, de acordo com a resenha cronológica que fiz, não teve como racional cumprir propriamente os ditames que constam da legislação do Código de Trabalho, mas teve um propósito que foi retirar as pessoas e colocar as pessoas a trabalhar. Casos clássicos de trabalhadores que pudessem exercer as suas funções, não vou dizer o caso clássico da bordadeira, mas uma florista que pudesse exercer as suas funções em casa, que estivesse no seu local de trabalho e que pudesse exercer as suas funções no domicílio, estaria também enquadrada pelo regime do teletrabalho, tal como mesmo consta da legislação Covid, aqui denominada assim. E, portanto, a primeira grande ideia é que o modelo é um modelo diferente do que consta do Código de Trabalho. Mas a verdade é que as próprias empresas se ajustaram bem a este modelo. E pretendem, por esse motivo, mantê-lo agora através de regimes mistos, como aliás o próprio legislador parece apontar agora com estas medidas, entre períodos de trabalho e turnos em que são realizados na própria entidade, no próprio local de trabalho, nas empresas, e uma troca com os regimes realizados no teletrabalho e um regime misto feito nesta linha. E chegados aqui, e feita esta breve consideração, iria para aquilo que é a parte que me parece mais interessante e que são os desafios que podem resultar, ou que resultam certamente do teletrabalho, quer como ele foi consagrado, ou como tem vindo a ser executado, e teletrabalho neste sentido muito amplo, não necessariamente o teletrabalho do Código de Trabalho, e aquilo que são os desafios que se perspectivam com este desenvolvimento e a manutenção deste regime. Por um lado, o primeiro grande desafio é a solução dos modelos mistos. E a solução de modelos mistos parece claro, hoje é inequívoco, que ainda que o modelo de trabalho à distância se mantenha, terá sempre de ser acordado com os trabalhadores, o que significa que, findo o regime da imposição obrigatória do teletrabalho, pretendendo as empresas manter o regime, terão que o acordar com o trabalhador e terão que definir os termos em que pretendem que esse regime seja realizado. Por outro lado, a circunstância de estarmos a falar de regimes mistos, estamos também a descaracterizar aquilo que é o modelo que o próprio teletrabalho, o regime de teletrabalho, consta e está regulado no Código de Trabalho. Há aqui uma margem que está a ser concedida à autonomia privada para criar aqui um novo modelo de trabalho à distância, o que é, aliás, um aspecto interessante na evolução do próprio direito do trabalho e na evolução que a autonomia privada tem cada vez mais na caracterização dos trabalhadores e no poder que tem. Um outro aspecto interessante tem a ver com o ajustamento do perfil e das atividades dos trabalhadores. A verdade é que o teletrabalho não é em si mesmo aplicável a todas as funções. Existem funções, o teletrabalho foi, aliás, pensado e tem na sua gênese um modo de exercício que pressupõe tecnologias de informação e tecnologias de comunicação e, portanto, não será, por princípio, aplicável a todos. Mas a verdade é que hoje em dia todos nós trabalhamos, ou praticamente todos nós trabalhamos com computadores e trabalhamos sobretudo, o setor terciário trabalhará sempre com estes meios de comunicação. E, portanto, potencialmente parece que tudo é compatível com teletrabalho. E um dos grandes temas que se coloca nesta matéria é a determinação. Quem é que determina o que é compatível ou não com as funções do teletrabalho? E esse é um aspecto que, de alguma forma, aquele diploma que regula na função pública as baias do que é o teletrabalho parece querer resolver, como há pouco enunciei, mas a verdade é que há aqui um debate que conviria ser realizado e eventualmente legislado. Um outro aspecto, e este é o aspecto fatídico de todo o regime, é o controle da prestação do trabalhador. Portanto,
indo aqui à base e à gênese do direito do trabalho e àquilo que o diferencia dos outros e do contrato de trabalho, dos outros contratos, indo ao poder de direção e ao poder de disciplinar. A verdade é que o modo como o teletrabalho está configurado casa mal com a visão de um poder de direção exercido com grande intensidade. Dito isto, um poder de direção em que o controle da prestação é feito de um modo constante e em que não é dada autonomia ao trabalhador para o exercício das suas funções. E a configuração inicial do teletrabalho, com a própria noção de que os trabalhadores estariam isentos do horário de trabalho e uma determinada tipologia de funções, casaria bem com uma certa autonomia no exercício de funções, mas o regime que vigorou em regime de pandemia, em que trabalhadores com pouca autonomia foram obrigados e que lhes foi imposto o trabalho em regime de teletrabalho, determinaram que as empresas ponderassem o modo de controle da prestação em outros termos e noutros termos. Ou seja, existe aqui claramente um conflito entre aquilo que é o desígnio de uma função que é exercida de modo autónomo, sem o controle, e a necessidade do empregador em controlar a prestação. O que nos leva a uma outra conclusão, é que verdadeiramente o teletrabalho, a forma de apreciação da conduta do trabalhador e do bom desempenho do trabalhador deverá estar mais ligado ao resultado que apresenta com a prestação do que propriamente com o modo ou com o cumprimento dos horários de trabalho ou do cumprimento de algumas orientações. Prevalecerá mais o resultado do que propriamente o cumprimento de outras obrigações laborais, sem que as mesmas não deixem de ser relevantes. E este é um aspecto também interessante, porque nos poderia eventualmente levar para uma caracterização deste regime não laboral, mas com outro tipo de regime. Eventualmente, o trabalho no domicílio poderia casar também aqui bem, ou casará bem aqui em algumas situações, mas não é um debate que queira aqui levantar, porque nos levaria a outras considerações. Um outro aspecto que também tem a ver com o poder de direção, tem a ver com o controle dos tempos de trabalho, é um tema crucial também. É evidente que no Código do Trabalho o regime pensado é o regime da isenção do horário de trabalho, mas é um regime que pode ser perigoso, sobretudo com este crescimento exponencial de teletrabalho, precisamente por força da dificuldade no controle dos limites da prestação. E, portanto, se em abstrato funcionará bem para muito daquilo que é o trabalhador, tipicamente o teletrabalhador, para outros casos não casará bem. Em acréscimo, ponderar agora para trabalhadores que pretendam agora entrarem no regime do teletrabalho e ponderarem o regime da isenção do horário de trabalho, isso terá uma implicação para a própria empresa que será onerada com esse custo. E, portanto, o tema do controle dos tempos é um tema muito interessante e muito relevante aqui, porque, de facto, é necessário encontrar aqui uma forma de controlar o tempo de trabalho dos teletrabalhadores. E é sobre este aspecto que muitas vezes entram, para além do controle da prestação, as intromissões à própria privacidade dos próprios trabalhadores, que é um outro tema crucial. Nada obsta que um empregador possa ter um mecanismo de controle de login e de logout dos seus trabalhadores, através de um sistema informático. Questão diversa é a introdução de mecanismos e de programas informáticos que visam, no fundo, controlar o desempenho da prestação dos próprios trabalhadores, o que, aliás, é impedido pelo próprio Código de Trabalho, e sobre isso não há grandes questões. A própria CNPD emitiu um comunicado sobre os limites dos programas informáticos, sobretudo ligados à temática do controle dos tempos de trabalho, mas a temática é muito mais ampla. Quanto ao direito ao descanso, o direito ao descanso no tema do teletrabalho é um tema no que concerne ao chamado direito ao desligar, e que ontem a doutora Carmo Sousa Machado abordou na sua apresentação, mas é um tema que ganha particular acuidade no
no teletrabalho, porque constitui precisamente, sobretudo no teletrabalho no domicílio dos trabalhadores, constitui precisamente um momento ou um modo de prestação em que existe um enorme esbatimento entre a vida pessoal e a vida profissional dos próprios trabalhadores e, portanto, não é raro ouvirmos pessoas dizerem que neste período de teletrabalho, inclusive, trabalharam mais do que no próprio local de trabalho. E, portanto, haverá aqui também, e será um tema também a regular, no que concerne ao regime do teletrabalho. Quanto à titularidade dos instrumentos de trabalho e pagamento das respectivas despesas, este é um aspecto, lá está, que no regime da pandemia não estava previsto na lei, portanto impunha-se a imposição do teletrabalho não se regulando de toda esta matéria. Este é um aspecto que tem que ser regulado e que deverá ser regulado, sob pena de, no limite, podemos ter situações em que, estando os trabalhadores a trabalhar com os seus próprios instrumentos de trabalho, a exercer com os seus próprios computadores, a gastar a sua própria rede wireless e a ter despesas com isso, poder existir aqui eventualmente uma situação até inclusive de enriquecimento sem causa por parte das próprias empresas. E, portanto, este é um aspecto que é um tema também fraturante e atenção que pode haver aqui ou podem existir aqui algumas situações para as próprias empresas de poupança significativa de custos mediante um acordo com os trabalhadores e, portanto, pode ser também aqui um aspecto interessante. Depois temos o pagamento dos complementos retributivos que, durante este período, se reduziram essencialmente à discussão sobre um aspecto nevrálgico, que foi a discussão do subsídio de refeição, tema amplamente discutido e que, por muito interesse, e tem um interesse dogmático e tem um interesse conceptual, a verdade é que a questão está mais ou menos pacífica. Passo a explicar e, resumindo, não quero, há muita coisa escrita já sobre isto, então não queria entrar aqui, mas várias ideias. Conceptualmente é verdade que o subsídio de refeição surge como, e é interpretado como um benefício social, como forma de compensar por uma despesa que um trabalhador terá necessariamente por não estar ou por não poder ter as suas refeições no seu domicílio. É verdade isso. É verdade também que tem sido utilizado como argumento que, para justificar o pagamento do subsídio de refeição, que na política, peço desculpa, só aqui para apanhar o diploma, no despacho que regulamenta e define as orientações dos serviços públicos, é verdade que foi determinado que se deveria compensar para os funcionários públicos as despesas inerentes ao teletrabalho obrigatório e, portanto, se refere que o trabalhador vai manter ou deveria manter o equivalente ao subsídio de refeição e que teria direito se estivesse a exercer as suas funções no posto de trabalho. Tem sido utilizado este argumento como um argumento como validando a obrigatoriedade de pagamento do subsídio de refeição, pelo menos para os funcionários públicos. Bom, mas o despacho não é isto que diz. O despacho diz uma outra coisa. O despacho o que diz é que deve ser pago um equivalente, mantém o direito a um equivalente ao subsídio de refeição. Portanto, até parece dizer o contrário. Parece dizer que, estando em teletrabalho, não existe direito ao subsídio de refeição. O que existe é o direito a um equivalente. Bom, não foi assim que o governo interpretou e não foi assim que isto foi interpretado. E, portanto, o que, olhando para a situação atual, nós temos claramente o legislador a assumir, quer através de factos, quer através de comunicados, de entrevistas de ministros, todos a assumirem que o subsídio de refeição é devido em regime de teletrabalho. Bom, mas em regime de teletrabalho, se estivéssemos efetivamente a falar de teletrabalho, é que aquilo que tivemos até à data não foi propriamente teletrabalho. O que tivemos foi, sim, uma situação excepcional em que os trabalhadores foram obrigados a trabalhar nos seus domicílios, que lhe foi imposto isso, e, portanto, houve aqui uma alteração àquilo que havia sido acordado entre as partes, e não faria sentido que, numa situação destas, os trabalhadores fossem privados do seu subsídio de refeição. Dir-se-á, bom, e agora?
em que já não há essa imposição. Voltamos ao velho debate? Os teletrabalhadores deverão ter ou não ter o subsídio de refeição? A resposta é difícil aqui de obter, porque a partir do momento em que, tendo estado em teletrabalho, os trabalhadores tiveram a oferir o subsídio de refeição, dificilmente agora, ainda que seja acordado, se conseguirá retirar esse mesmo montante, por um lado. Por outro lado, também me parece temerário, com todos os posicionamentos que têm vindo a ser tomados pelo próprio Governo nesta matéria, que se faça essa retirada. Há que crescer a tudo isto. É bom não esquecer que muitas das matérias, ou muitos contratos de trabalho, também têm, para além do enquadramento contratual, que podem referir o subsídio de refeição como resultado da prestação efetiva de trabalho, é bom de ver também há convenções coletivas que o fazem, e fazem a remissão para o pagamento do subsídio de refeição para a prestação efetiva de trabalho. E, portanto, parece-me, sendo uma questão interessante, e é certamente, eu diria que a resposta prática nos levaria a uma conclusão, que é a necessidade de pagamento do subsídio de refeição. E, evidentemente, eu sei que existem opiniões diversas e muito mais avalizadas do que a minha. E, finalmente, caindo aqui num outro tema, que é o tema da privacidade do trabalhador, diria apenas o seguinte. O tema da privacidade prende-se, evidentemente, também com o tema do controle e da necessidade de controle que o empregador tem. E, portanto, há aqui que balançar estes dois interesses. E a lei fala nos artigos 20º e 21º, em que impede o controle da prestação de trabalho com meios, com tecnologias de controle à distância. É evidente que esta disposição não estava pensada para o teletrabalho, como é evidente, mas pode ser interpretada assim. Não vejo que não possa ser interpretada assim. Vejo também a orientação da CNPD, com a qual nem sempre concordo, mas aqui me parece que faz sentido, a necessidade aqui de uma racionalidade, de proporcionalidade nos meios de controlo, a necessidade de transparência sobre os meios de controlo. O trabalhador deverá saber que está a ser controlado e quais são os meios de controlo que lhe estão a ser impostos, e uma finalidade. A finalidade tem que também estar evidentemente revelada e tem que estar clara nos meios de controle. Aliás, não choca que o teletrabalho ou que o próprio empregador possa controlar os seus trabalhadores. O próprio regime, no artigo 170, prevê que o teletrabalho o empregador fazer uma visita, nos termos do número 2, pode ter o controle da atividade laboral desde que o faça entre as 9 e as 19 horas no domicílio do trabalhador. Portanto, vejamos, nada obsta que se marquem reuniões para efeitos de controle ao trabalhador, nada obsta que o próprio empregador possa querer estar presente nas reuniões. Haverá depois aí uma linha muito cinzenta entre aquilo que pode ser o verdadeiro controle e algum assédio moral que possa estar a ser feito aos trabalhadores, e há aí uma linha difícil de traçar, depende da finalidade. E para concluir, sobre o presente e o futuro. Primeiro, parece-me que se houve algo que este momento nos trouxe de relevante, foi evidentemente a necessidade de que a autonomia privada entre as partes funcionasse cada vez mais e que existisse um papel de negociação entre o trabalhador e o empregador naquilo que deve ser o ajustamento acordado do seu modo de prestação de trabalho à distância. O papel da autonomia privada nesta matéria, até haver legislação sobre este aspecto, e pode até não ser necessária, depende da forma como as partes regularem, do poder negocial que cada uma delas tiver, mas pode ser aqui teve aqui um acréscimo, porque todos estes mecanismos de trabalho e teletrabalho parcial terão de ser acordados entre as partes. Por outro lado, é também uma oportunidade de as empresas, bem como os trabalhadores, procederem a uma revisão das suas políticas de benefícios, de custos e de avaliação. Todo este modo de prestação laboral tem impacto em todos estes aspectos. O que nos conduz àquilo que é também uma tendência futura do direito do trabalho, tendência atual, e que me parece que foi acrescida e que ganhou aqui uma nova dinâmica,
os motivos não são os melhores, mas são o que são, de recurso, e como dizia, aos modelos de smart working, de modulação da prestação do trabalho em função das necessidades de cada uma das partes, cada vez mais distante daquilo que são alguns aspectos mais limitativos que o próprio Código do Trabalho apresenta. O que nos leva também a uma outra tendência que me parece muito relevante, que é a tendência da diferenciação do direito do trabalho e dos regimes laborais em função das diferentes tipologias de trabalho. Se houve houve mérito que este movimento que tivemos agora no teletrabalho é perceber que nem todos os trabalhadores são iguais. Já era algo que existia, que já se percebia. Mas cada vez mais é evidente que os modelos contratuais devem ser ajustados às necessidades dos próprios trabalhadores. Nem todos os trabalhadores têm a mesma força negocial, nem todos têm as mesmas necessidades, nem todos têm as mesmas necessidades de proteção. E, portanto, o ajustamento da prestação laboral em função também daquilo que é o modelo de trabalhador, parece-me que é um aspecto que o teletrabalho vem de alguma forma também enfatizar, e que espero que seja uma tendência que se alargue a outros espectros das relações laborais. Dito isto, e estou convencido que me devo ter excedido em muito quanto ao tempo que tinha, queria agradecer e passar a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Realmente excedeu, mas o assunto é tão pertinente e tão interessante que eu não me atrevi, achei que não era frutuoso estar a fazer aqui uma interrupção nesse sentido. Aliás, eu acho que a sua nota final, acho que é fundamental aqui precisamente nestes novos modelos e nessa visão de que o trabalhador tem, não é o enquadramento único do trabalhador já está fragmentado há muito tempo e isto revela, aliás até depois deixaremos isso para as questões que os colegas queiram colocar, mas realmente também é precisamente essa também a minha dúvida, se até a própria regulamentação de teletrabalho no Código não deve ir muito mais além de falar num princípio da igualdade de tratamento, seguramente, ninguém o porá em causa, deriva até da própria Constituição, mas o legislador talvez tenha que ser mais arrojado e apresentar ele soluções distintas, não é? Do regime laboral comum, porque nós estamos a aplicar um regime laboral comum a uma modalidade de trabalho que assenta no conceito local de trabalho e tempo de trabalho de um modelo empresarial fordista, quase, não é? E, portanto, isso coloca logo essas questões. A própria noção de local de trabalho no teletrabalho, para efeitos de acidente de trabalho, é muito complexa, não é? Portanto, mas deixaremos isso seguramente para as questões colocadas pelos senhores doutores, peço desculpa, mas realmente gostei muito da sua apresentação, acho que foi muito clara, muito bem organizada e, portanto, teve essa vantagem do tempo, demos-lhe a vantagem do tempo. Senhor doutor Maldonado Sousa, que nos vai agora falar sobre procedimento para despedimentos coletivos, critérios de seleção dos trabalhadores a despedir, que é advogado e que exerce a sua advocacia no âmbito da Sociedade de Advogados International Cannabis Law, é coordenador e é responsável da área do direito empresarial, é com todo o gosto também que o vou ouvir, seguramente que o vamos ouvir, não lhe vou retirar tempo, não posso ter um tratamento desigualitário, em todo caso, senhor doutor, peço para, dentro do possível, não se afastar assim muito de 30 minutos, sob pena da doutora Ana Santos, dizer que eu não fui moderada na minha moderação quanto ao tempo. De todo. Muito obrigada e desliga então o microfone. Muito obrigado, Sra. Professora. Permita-me, no entanto, que use um breve minuto para, em primeiro lugar, felicitar a Delegação de Braga da Ordem dos Advogados pela organização destas conferências, que, para além disso, agradeço o gentil convite que me foi feito para nelas participar. Também que cumprimente
Sra. Professora, e dizendo que é sempre uma presença inspiradora e que nos obriga a não fugir do direito. Um professor de direito obriga-nos sempre a repensar, efetivamente, o que é que fazemos e por que fazemos e como fazemos o nosso trabalho do dia a dia. E por isso é com muito prazer que participo numa conferência que tem a sua presença. Ao meu colega Américo Oliveira Fragoso, meus cumprimentos, partilhamos o painel e por isso um cumprimento especial para si. Cumprimento também todos os outros colegas presentes e permita-me que dê uma palavra à colega Carmo Sousa Machado, a quem eu muito felicito pela apresentação de ontem e que deixo aqui o meu testemunho que primeiro, assim que a sua apresentação for distribuída, colocá-la imediatamente no meu desktop e convidarei os outros elementos da minha equipa a fazerem o mesmo, porque é talvez a maior preocupação que resulta de todos estes tempos difíceis que temos passado e a ordenação do nosso trabalho e das outras realidades. Por isso, muito obrigado à colega que nos trouxe as suas preocupações sobre a matéria e que vão ser, com certeza, tema de muitos debates nos tempos mais próximos. Quanto ao tema que vos trago, eu faço, se me permite, eu vou projetar o meu PowerPoint para apoiar a minha apresentação e queria-vos dizer, exemplo que o meu colega fez anteriormente, que não vos trago aqui soluções para nada, nem interpretações relativamente a normas difíceis. O que vos trago são as experiências que temos tido relativamente a esta matéria, à matéria dos despedimentos coletivos e ao tema que para nós tem sido mais complexo de tratar. A matéria dos despedimentos coletivos é, como todas as matérias, ou como a maioria das matérias do Código do Despedimento, é uma matéria muito procedimental, mas para além dessa natureza procedimental, tem algumas características que eu creio que vale a pena partilhar com os colegas, sobretudo com colegas que trabalhem menos nesta área da reorganização das empresas e que normalmente comporta operações deste tipo. São justamente essas preocupações e esses ensinamentos que nós temos recolhido da prática que pretendemos trazer aqui hoje. E a nossa primeira preocupação, ou se quiser a chamada de atenção tem que ver com isto. Na generalidade das normas do Código de Trabalho e, sobretudo, no despedimento, nós vemos que elas são feitas numa ótica da proteção da relação laboral. Nós vemos, aliás, um pouco exemplo do que já aconteceu com a disciplina do layoff. Nós vemos que não se pode dizer que não haja proteção, que não haja aqui razões de proteção da relação individual de trabalho, mas sem dúvida que, no caso do despedimento coletivo, nós temos um elemento que nos diz que há uma preocupação. A regulação do despedimento coletivo tem uma preocupação que é a sobrevivência da empresa. Ou seja, creio que há aqui um reconhecimento de que o meio é fundamental e há emprego e há trabalho enquanto houver empresas saudáveis, e quando estamos a falar no despedimento coletivo, estamos muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a falar em situações de limite em que as empresas começam a enfrentar dificuldades na sua própria subsistência. Creemos que este elemento é muito importante e, mais do que isso, é um elemento diretor da interpretação do regime jurídico. Ou seja, quando nós olhamos para o regime jurídico, todo o regime jurídico do despedimento coletivo, temos que ter presente qual é o efetivo objetivo das normas que ele comporta. Em primeiro lugar, temos aqui um elemento importante, é que há, no que toca ao despedimento coletivo, nós temos uma imperatividade das normas do Código de Trabalho, ou seja, não temos nem normas dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, nem do contrato individual a ponderar, são fundamentalmente as normas do Código de Trabalho, o que permite que de alguma forma haja uma aplicação uniforme do direito aos diversos setores. Não temos aqui normas setoriais, temos fundamentalmente normas gerais, normas de direito nacional, que são aplicadas a todas as organizações. E temos também um outro elemento importante. Eu creio que os colegas têm consciência que muitos dos processos de despedimento coletivo acabam
em relação ao no Supremo, e por isso, quando começamos a fazê-los, creio que é prudente, na perspectiva do patrocínio do advogado, pensar em reter todos os elementos que nos sejam, ou começar a trabalhar todos os elementos que nos sejam importantes para que no futuro consigamos depois sustentar nas instâncias de recurso o trabalho que fizemos anteriormente. E queremos aqui que é importante ter presente que a interpretação das normas do despedimento coletivo tem que ser nelas tem que ser tida em conta esta característica. Elas destinam-se a viabilizar a empresa, ou a viabilizar a sua atividade, ou a viabilizar determinado projeto. E esse elemento queremos um elemento fundamental. Visitamos com muita frequência, novamente, os livros de teoria geral e, inclusivamente, a interpretação das leis, para conseguir sustentar muitas interpretações que são necessárias fazer nesta matéria, que é uma matéria menos comum, menos do dia-a-dia. Temos depois que ter presente e que está sempre aqui em causa, como referi, não houvesse exatamente a cadência dos slides, mas o que está aqui em causa é a sobrevivência da empresa no meio social através da sua reorganização. E é sempre imposta por razões externas, embora ela possa ter reflexo interno e nas normas do artigo 359. Falam-se no encerramento de setores, mas seja o que for, as forças que obrigam à reorganização são forças externas, têm que ver com motivos que não dizem respeito à empresa. No fundo, nós temos o meio económico, o meio social em que a empresa se insere, depois temos a empresa e depois dentro da empresa temos o trabalhador. É com esta organização que temos olhado para as normas e é com esta organização que temos acompanhado os gestores nos projetos onde se incluem despedimentos coletivos. Depois, um outro elemento que para nós é importante é pensar, e o diálogo que temos tido com as empresas vai muito neste sentido. O que está em causa não é apenas um despedimento coletivo. Um despedimento coletivo é um elemento de um plano mais vasto, normalmente designa-se por plano de negócio, mas cada um chama-o lá como bem gostar. O que acontece é que o trabalho é apenas um dos elementos que nós temos, com que nós temos que lidar nas reorganizações. Normalmente um plano de negócio em que a empresa, e é muito importante que o tenha, ou seja, a reorganização da empresa não pode passar apenas pelo despedimento coletivo, passa pelo despedimento coletivo, mas tem que passar por outras medidas, e essas outras medidas serão acompanhadas pelo despedimento coletivo na medida em que ele seja necessário e em que haja necessidade de reorganizar os seus recursos humanos. É por isso, para nós, fundamental, não só a existência do plano, como tomar conhecimento. Já ontem, de alguma forma, os colegas que falaram sobre o despedimento coletivo referiram, e eu refiro também aqui, é muito importante para nós acompanhar a empresa ao seu mais alto nível, sobretudo quando o despedimento coletivo é um despedimento coletivo com um espectro muito alargado, ou pelo menos acompanhar a gestão do departamento que está em causa, para perceber todas as envolvências e todas as outras medidas que não são medidas de recursos humanos, todas as outras que são tomadas para enquadrar devidamente o despedimento. Há dois tipos de medidas que podem ser tomadas. É importante que não se esqueçam que as duas devem ser usadas, e a reforma dos trabalhadores surge sempre como evidente, mas chamamos aqui a atenção para a tentativa que pode haver, e consideramos que é saudável que haja da reconversão e requalificação profissional. Ela está prevista, nós sabemos que em geral as reconversões ou requalificações não são simples. Há obstáculos quando elas surgem fora do despedimento coletivo, queremos que esses obstáculos são menores dentro do despedimento coletivo. Queremos que é saudável e queremos que as empresas que os adotem serão vistas certamente, ou os seus planos serão vistos certamente com outros olhos e ser-lhes-á reconhecida, sem dúvida, uma preocupação com os seus recursos e o respeito pelas pessoas envolvidas. Depois temos o plano de ação. Como é que se desenvolve, ou como é que nós temos desenvolvido todas estas... Como vos dizia, para nós é fundamental que as medidas sejam enquadradas no plano de negócios, ou seja, as medidas de despedimento não podem surgir avulsas e têm que estar em perfeita consonância com os principais instrumentos que sustentam o despedimento coletivo, e que são, em primeiro lugar, a motivação,
ela tem que estar muito bem integrada com os objetivos de natureza económica que se pretendem atingir. Depois, o quadro de pessoal, discriminado por setores organizacionais da empresa, este é um outro elemento obrigatório, e este elemento tem que surgir, embora obrigatório como requisito legal, ele só existe como ponto final, ou seja, o que é que se pretende, mas é fundamental também fazê-lo em 2 pontos, o ponto anterior e o ponto posterior, e perceber a empresa que tínhamos, a empresa que queremos ter, e os critérios de seleção dos trabalhadores a despedir, ou seja, como é que nós passamos do quadro existente para o quadro pretendido. No fundo, vamos criar aqui umas regras, que nós podemos interpretar como se fossem regras jurídicas, são regras, na minha opinião, são regras relacionais, não têm natureza de direito, são factos, mas atuam aqui como uma verdadeira regra. Ou seja, nós temos determinadas pessoas, vamos sujeitar as pessoas a essa regra e, com a sujeição das pessoas a essa regra, vamos obter um quadro futuro. Isto tudo tem que ser muito bem trabalhado e muito bem enunciado para ser perfeitamente claro e para afastar quaisquer suspeitas de que o despedimento coletivo está a ser aproveitado com fins menos lícitos. Tudo isto também tem que estar conciliado com o número de trabalhadores a despedir, com as categorias profissionais, ou seja, tudo isto tem que fazer parte de um plano geral, devidamente enquadrado e devidamente sustentado. Depois temos os limites, e aqui é que surgem normalmente os grandes problemas. A grande questão que nos põem sempre, as questões procedimentais são respondidas logo no primeiro dia, porque é muito fácil para qualquer advogado traçar o procedimento do despedimento, deste ou de qualquer outro, é uma marcha de processo, como todas as coisas que nós aprendemos, como todos os processos que nós aprendemos na faculdade, mas, e portanto nós, melhor ou pior, acabamos sempre por conseguir passá-las com maior ou menor segurança. Por vezes enganamos, nem sempre os advogados falham por vezes, mas todos somos capazes de fazer a marcha do processo sem erros e devidamente instruído. O problema é outro e não surge ao nível procedimental, surge na resposta a esta pergunta que nos fazem os gestores. Quem é que eu posso despedir? Bom, esse é obviamente o problema. A nossa resposta já surge daquilo que vos disse antes e que tem que ver com isto. Pode despedir todos aqueles que forem necessários para a execução do seu plano. Bom, mas isso não tem limites. Claro que tem limites, a lei tem sempre limites e os limites surgem a diversos níveis na lei. O primeiro limite, e para nós o mais importante, é o limite da discricionariedade, ou seja, da discriminação. Não pode haver discriminação. Mas, como sabemos, a discriminação vem regulada e não é um valor ilimitado, é um valor devidamente regulado, o Código de Trabalho regula e nós temos que usar as normas do Código de Trabalho, o artigo 25.2 está aí e o que nos diz é que desde que o fim seja legítimo é possível separar os trabalhadores uns dos outros, de acordo com um critério que à primeira vista pode parecer discriminatório. E depois o requisito da proporcionalidade, é evidente que nós não podemos para uma função que não exige especiais condições físicas, inventar condições físicas necessárias só porque vamos abranger a bem que o determinado gestor quer excluir. Tem que haver aqui, tem que haver o cumprimento da lei e a lei tem que ser interpretada devidamente. Portanto, não parece difícil olhar para cada um destes limites e adequá-los ao caso concreto. É sempre possível exemplificar, eu iria fugir um tanto ou quanto à exemplificação, mas diria que todos nós à porta temos funções que preferiríamos que fossem desempenhadas por outro trabalhador diferente, ou porque consideramos que alguém é demasiadamente idoso para determinada função, ou porque consideramos que alguém não tem as condições formativas necessárias para determinada função, e portanto é sempre possível criar critérios que não constituam discriminação, porque sejam verdadeiras exigências da função e da reestruturação ou da reorganização da empresa. Depois também temos sempre esta chamada de atenção que não vale a pena, depois aparecerão com certeza bandeiras dizendo que as atitudes são discriminatórias. A discriminação não é uma discriminação que o Código fala, não é uma discriminação geral,
discriminação particular, ou seja, quando houver discriminação, caberá às estruturas representativas ou ao próprio trabalhador identificar quais são os pontos de discriminação e identificar exatamente quem é que ele afeta, porque é que afeta, ou seja, quem tem que circunstanciar essa discriminação são os atingidos por ela. Não tem que haver, por parte da empresa, nenhuma excessiva cautela, procurando fazer uma tabela de testagem para ver se cada critério viola ou não viola todos os trabalhadores da empresa. É evidente, tem que estar atenta, tem que ser sensível às reclamações, mas não pode transformar a regra no comando individual. Fixa as regras e vai ter que criar uma aplicação tão homogénea e tão justa delas quanto seja possível. Depois temos dois outros limites, e estes limites são, na minha opinião, talvez até mesmo os mais importantes. E temos um limite que é aquele que é ditado pelo princípio da boa-fé. A boa-fé não é uma característica exclusiva do direito de trabalho. O direito de trabalho ela aparece-nos associada à relação laboral, mas eu creio que é sempre de chamar aqui o princípio obrigacional de que nenhuma das partes deve provocar prejuízos inúteis à outra parte, e as duas partes devem colaborar no sentido de minimizar os prejuízos a qualquer uma delas e de otimizar os benefícios que cada uma tem. E por isso a empresa deve ter isto em atenção, deve cumprir os prazos, deve proporcionar ao trabalhador tudo aquilo que seja possível para ele defender o desconforto da posição em que se vai encontrar. E também na colaboração subjetiva. Não é nenhuma novidade, ela já existe no Código, já existe, as relações laborais devem ser marcadas por esta colaboração, e a colaboração vai no sentido da obtenção da produtividade. Ora, o que se pretende justamente com este processo, com os processos de reorganização, é sempre de alguma forma, ou de algum modo, um aumento da produtividade, e portanto há que ter em conta que ela é exigível na relação laboral, e está prevista, e está designadamente prevista nas normas dos artigos 126 e 128 do Código de Trabalho. Depois, nós gostamos também de ver este problema na perspectiva da tutela. Ou seja, quando, não é felizmente nem infelizmente, porque o recurso a juízo não tem, é algo que temos os advogados normalidade, e não significa que alguém não tenha uma perspectiva razoável à partida. Significa que não tem os dois a mesma perspectiva de razoabilidade e vão pedir ao Tribunal de tutela a situação e que encontre a melhor solução. Nós chamamos aqui, eu quero chamar aqui a atenção para uma questão importante, que é, como sabemos hoje, o procedimento cautelar, normalmente as questões de despedimento coletivo estão muito associadas ao procedimento cautelar. E nós sabemos que hoje o procedimento cautelar de suspensão do despedimento é o mesmo, quer o despedimento seja individual, seja coletivo, e está limitado, ou parece limitado, no recurso à matéria de prova, aos meios de prova. E aqui eu queria chamar a atenção aos colegas que não se tem mostrado muito eficaz o recurso à tradicional prova por testemunhas, quando o recurso a provas por testemunhas não é a testemunhas muito especiais. Normalmente aquilo que nós discutimos é a aplicação das regras, dos critérios de seleção à situação de um determinado trabalhador. No fundo, nós temos um trabalhador com as suas circunstâncias, as suas características, as suas aptidões, temos a regra e vamos fazer passar esses factos, que são as características do trabalhador, por essa regra. É justamente esta passagem que normalmente está em tribunal. Para além disso, estará também em tribunal a razoabilidade da regra que criámos para atingir os fins em causa. Para isto, normalmente as testemunhas não são testemunhas comuns que podem depor sobre isto. E com quem é, em primeiro lugar, a prova testemunhal não é talvez a mais adequada, e quando exista, a recomendação que fazemos é que ela seja feita com apoio nos estudos que estejam retidos em documentos. Ou seja, o Tribunal, quando decidir, nós vamos provavelmente ter que usar as instâncias de recurso, e o Tribunal, quando decidir, tem que decidir
com realidades perfeitamente indiscutíveis. Como sabemos, os depoimentos nem sempre o são, ao contrário do que são os relatórios documentais, que depois as testemunhas podem confirmar e explicar. Depois das perícias, é importante recorrer à prova pericial. Nós já sabemos que numa previdência cautelar tudo isto é difícil, porque é demorado, as perícias são demoradas, mas enfim, quando temos pela frente um processo de procedimento coletivo complexo, ou que abrange muitas pessoas, não temos grande alternativa que não seja recorrer a meios também com um certo peso. E, portanto, as perícias, quer em matéria de gestão, quando eu digo em matéria de engenharia lato sensu, nós normalmente temos problemas de processo quando se tratam de unidades produtivas e temos muitas questões ligadas à engenharia. Imagino que estamos a trabalhar num processo de procedimento coletivo que envolva relojoeiros, lapiladores de diamantes, em que haja características físicas que sejam mais adequadas ou menos adequadas a constituir critérios de despedimento ou unidades ou atividades que exijam formação de muito longo prazo, que possam sugerir que pessoas a partir de determinada idade sejam pouco adequadas para receber essa formação. Essas questões têm que ser explicadas por técnicos e julgo que a perícia é a forma ideal para o fazer. Nas grandes reestruturações, há normalmente um administrador responsável ou um responsável pela reestruturação, pela reorganização. Normalmente é prudente fazê-lo depor através de declarações de parte. Normalmente ele consegue trazer à frieza do tribunal algum calor do movimento que se passa na empresa. Acrescentamos aqui a inspeção judicial. Eu não sou um grande adepto da inspeção judicial, como não sou um grande adepto de todos os meios de prova que o advogado, na minha qualidade de advogado, não sou um grande adepto dos meios de prova que eu não consigo dominar. A inspeção judicial não domino coisa nenhuma porque é o juiz que efetivamente domina. Bom, mas o que é facto é que há circunstâncias que têm que ver com características dos produtos que as pessoas trabalham, do local, que podem ser muito expressivas. E, portanto, vale a pena ponderar, em último recurso, eu diria em último recurso, pessoalmente não sou nada adepto da inspeção judicial, mas muitas vezes, quando não temos outra alternativa, levar o juiz a ver as bancadas de trabalho, levar o juiz a ver os riscos que determinado tipo de trabalhos têm, porque é que nós selecionamos determinados trabalhadores ou não selecionamos determinados trabalhadores para fazer determinado trabalho, parece-me que pode ser uma medida útil, embora muito ponderada. Bom, e depois, posto isto, como é que isto se passa nos tribunais? Trago-vos aqui alguns exemplos de quais são os temas que mais preocupações têm trazido, na minha opinião, nos tribunais. Há vasta jurisprudência, eu considero que a mais representativa não é a mais recente, e quando digo mais recente é do último ano, dos últimos 2 anos, mas temos aqui, fica para os colegas que queiram depois explorar esta matéria, fica aqui um primeiro aviso, que mais do que um aviso é um ensinamento para todos nós e que pode ser transmitido aos gestores das empresas, e que é este. Compete efetivamente ao empregador definir os critérios que servirão de base à seleção dos trabalhadores incluindo o despedimento coletivo. Esta matéria na minha opinião, não é uma matéria de direito, não é uma matéria para os advogados, é uma matéria para os gestores das empresas. A nós, cabe-nos-á quando muito, ou cabe-nos-á certamente, transformar todas essas medidas em documentos escritos, em instrumentos documentais. Agora, a competência para definir esses critérios são critérios de natureza de gestão, económicos ou de recursos humanos, mas não são elementos de direito. Isto é o que o Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 14 de 2 de 2012, afirma e cuja notícia aqui deixamos. Um outro elemento quase constante é que, embora essa competência seja da empresa, o Tribunal tem competência para conhecer desse critério. E diz-nos aqui, este acórdão foi tirado ainda no âmbito da legislação
viorava anteriormente ao Código de Trabalho, portanto já não é propriamente arqueologia, porque o filme era muito próximo, mas tem, na minha opinião, uma formulação que é bastante clara e que nos é muito útil. E que, no fundo, diz do regime legal resulta a necessidade de existência de um nexo de causalidade entre a motivação invocada para justificar o despedimento coletivo e o concreto despedimento coletivo de cada trabalhador. E é importante perceber isto, que é o concreto despedimento de cada trabalhador. Embora o despedimento seja coletivo, ele depois desdobra-se num número determinado de despedimentos. Cada um deles tem um motivo específico. Esse motivo específico, como a lei exige, distingue-se dos motivos do despedimento coletivo. E, no fundo, estamos a aplicar o facto concreto àquele trabalhador, ou seja, a sua factualidade concreta às nossas regras, resultando na sua manutenção ou não manutenção. E continua o acordo dizendo o controle judicial da validade do despedimento coletivo implica, por parte do Tribunal, não só a verificação objetiva da motivação invocada para justificar a redução global dos postos de trabalho, mas também a verificação da idoneidade da motivação para, em termos de razoabilidade, determinar a extensão dos concretos postos de trabalho. Há por isso que distinguir muito bem o que são motivação global e o que é um motivo individual de cada despedimento. Este acordo do Supremo traz-nos essa notícia. É também muito importante a documentação, eu disse inicialmente que não reportava a este ponto, mas não tenho alternativa aqui a fazer referência, é muito importante que a matéria procedimental esteja toda ela muito bem construída e tudo tem que estar, nós estamos a usar uma medida, quando usamos um despedimento coletivo, estamos a usar, não sei se é a medida mais forte que o Código do Trabalho tem, no que toca à extinção de relações laborais, não fiz essa mensuração, mas é uma medida muito forte, destina-se a extinguir relações de trabalho em massa e, portanto, temos que usar nela não toda a cautela, não toda a cautela apenas, mas todo o rigor. E aqui o Supremo Tribunal de Justiça também nos veio dizer que a falta de explicitação na comunicação de despedimento dos critérios que estiveram na base da seleção de determinado trabalhador, abrangido por um despedimento coletivo, constitui violação do preceito aplicável. E, portanto, é fundamental também aqui, temos aqui novamente mais uma expressão da necessidade de rigor por um lado e do problema da aplicação a cada trabalhador individualmente. Muitas vezes nos concentramos na fase geral, em que criamos a motivação global, que decorre do tal plano, e depois descuramos a aplicação individual, que é a aplicação ao caso concreto. O direito vivo é justamente a aplicação ao caso concreto e a minha experiência me diz é que em cada caso novo que faço tenho que reforçar este cuidado e tenho que melhorar a técnica de caracterização do despedimento, de cada despedimento em concreto. Finalmente, temos aqui a necessidade, novamente, de aplicação individualizada das regras de seleção, em que, eu peço desculpa dos acordos estarem truncados, mas a técnica do PowerPoint impede que os cenários mais longos sejam aqui apresentados. E a jurisprudência volta-nos aqui a dizer que a indicação dos critérios que servem de base para a seleção dos trabalhadores a despedir devem permitir estabelecer a ligação entre os motivos invocados para o despedimento coletivo e o concreto despedimento de cada trabalhador abrangido, de forma a que o trabalhador abrangido possa compreender as razões pelas quais foi ele atingido pelo despedimento. Esta matéria é transversal e eu creio que algumas das falhas que se detectam nos acórdãos que nós podemos encontrar na base de dados da GSI estão justamente neste ponto. Eu creio, todo o relógio gastei 29 minutos e 54, portanto creio que, mais uma vez, sempre tentei ser um aluno pontual e tentei aqui também cumprir com o pedido da senhora professora e foi um prazer fazer-vos a transmissão das nossas preocupações e experiências relativamente a esta matéria e fico, obviamente, ao dispor dos colegas. Hoje
e quando os colegas entenderem, para troca de impressões relativamente a todas estas matérias, quer eu, quer o resto dos meus colegas que trabalham comigo nesta matéria e cujos contactos ficam depois ao vosso dispor. Muito obrigado. Senhor Doutor, muito obrigado, muitos parabéns. Realmente esse rigor que fala na necessidade do procedimento foi também aqui exemplo disso em termos temporais. E penso que também é importantíssimo o que disse, que de facto é preocupante quando, porventura, do ponto de vista substancial, há razões para o despedimento ocorrer e depois o problema gera-se a nível procedimental, não é? Pela falta de rigor e etc. São seguramente decisões com um peso para o empregador enormes, para o trabalhador naturalmente, mas quando o empregador tem motivos substanciais para isso e porventura vê decretada a ilicitude de despedimento por vícios procedimentais, é realmente uma atenção redobrada que aí têm que ter particularmente os senhores doutores advogados. Muito bem, eu assim sendo gostaria de vos transmitir aos nossos conferencistas em particular a enormidade de dúvidas e questões e partilhas que temos aqui, mas não sei se é realmente por razões informáticas, eu não consigo aceder a nenhuma questão, não sei se a doutora Ana porventura tem acesso, se os próprios senhores conferencistas têm, porque eu dá-me a impressão que isto também pode ter a ver com a própria metodologia que os assistentes estão a tomar, portanto não sei se anonimamente mandam ou se mandam a questão direcionada logo para o conferencista, não sei se me podem dar essa informação. De facto, eu também não consigo visualizar nenhuma questão, portanto, creio que não haverá nenhuma questão. Os senhores doutores, por acaso, não têm diretamente enviadas para o bate-papo essas questões? Não? Eu apenas leio do colega Amilcar César Fernandes, penso, não considero o nome todo, em que apenas diz: excelentíssimos colegas, boa tarde. Exatamente. Ora, muito bem. De todo modo, eu atrever-me-ia, calhar, só para também debater com os senhores doutores, aqui, eu peço desculpa que estou agora aqui a visualizar, ai não, mas agora foi também um cumprimento, agora de boa tarde, e portanto, só deixaria aqui duas notas aqui, de discussão que os senhores doutores porventura se entenderem útil. Uma delas tem a ver com aquilo que já tinha referido relativamente à intervenção do doutor Américo. De facto, gostaria de ouvir saber se também não acha que a regulamentação de teletrabalho do Código é insuficiente. Ela assenta em bons princípios, eu não acho que inequivocamente em bons princípios. A ideia da voluntariedade do trabalho, este tipo de trabalho tem que resultar de acordo das partes, na minha forma de ver, exceto aqueles casos efetivamente periféricos que o legislador vai contemplando, de trabalhadores vítimas de violência doméstica ou de trabalhadores com obrigações parentais e até obrigações de cuidado de filhos e de ascendentes, também é uma preocupação agora a ter em conta, mas fora esses casos que o próprio legislador eleja como dando um direito prestativo ao trabalhador, sempre condicionado naturalmente pelo tipo de atividade em causa e pelos meios até do empregador, mas eu diria que os valores parecem bem, a voluntariedade do tipo de trabalho, a ideia de integração na comunidade de trabalho, a ideia de incentivo da contratação coletiva, a regulamentar esta figura, mas será que o legislador de facto não podia dar aquele salto e ele próprio assumir uma regulamentação mais específica, por exemplo, em matéria do conceito local de trabalho para acidentes de trabalho, se calhar em normas de orientação do tal direito à desconexão, se calhar em matérias, mesmo de tempo de trabalho, um pouco também na linha do que o senhor doutor disse, penso eu, que respeitando aquelas exigências designadamente impostas por diretivas comunitárias, mas mais margem de manobra entre as partes nesse tipo de matérias, com o respeito naturalmente do descanso do trabalhador.
porque no fundo as vantagens do teletrabalho às vezes são as suas desvantagens, não é? Costuma-se dizer que esta figura é híbrida nesse sentido e é que aquilo que apontamos como vantagens, a conciliação de tempo de trabalho, tempo de descanso, tempo profissional, tempo familiar, às vezes é também a de própria desvantagem, que é que cá está, quando não há limites ao tempo que eu tenho que estar disponível, há uma confusão entre tempo de trabalho e tempo de descanso. E, portanto, o que me parece é que muitas vezes essas desvantagens e vantagens, riscos e ameaças do teletrabalho não são congénitas, não são ontológicas, dependem também muito da resposta do legislador. E eu julgo que o nosso legislador assentava esses princípios gerais, com base no Acordo Quadro Europeu também, mas agora, ao ver na prática os problemas que têm sido suscitados, essas questões das prestações retributivas, do controle do tempo de trabalho, se não deveria, se calhar, ou poderia ajudar o intérprete, porque isso, deixando essa operação para o intérprete aplicador, é hercúlea. Eu não posso decidir que um modelo, uma resposta geral não tem aplicabilidade no teletrabalho por contrariar a sua especificidade. Ou melhor, eu até posso e até se calhar devo tentar isso, mas seguramente que a resposta da jurisprudência será muito mais difícil de convencer do que se eu tiver um regime laboral especial em que ele próprio toma essas posturas. Portanto, deixaria esta reflexão ou esta interrogação, se porventura entenderem interessante, até porque resolveria muitas das questões do intérprete, não é? Porque o intérprete tem um papel criativo na aplicação do direito, mas depois, como o senhor doutor também, doutor Nuno Maldonado também frisou bem, a jurisprudência também muitas vezes, também tendo esse papel criativo, acaba por ser exigente com o mínimo de correspondência no texto legal, não é? E não podemos nós avançar com soluções que nos parecem as soluções adequadas ao caso concreto, se encontrarmos uma jurisprudência que depois nos diga que não tem apego ao texto legal e, portanto, a vá colocar de lado. Relativamente também ao despedimento coletivo, eu insistiria um pouco naquilo que foi falado ontem, que era o tal acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de dezembro de 2019, aquele acórdão do relator António Leones Dantas, que veio de facto ter uma posição aqui um pouco de ruptura com a posição do Bernardo Louro Xavier, até eu diria mais da Escola de Lisboa, no sentido de se, talvez, é verdade que assentem factos também de questões de prova, mas entendeu que o tal encerramento da loja não era suficiente para motivar o despedimento, porque não ficou, digamos assim, provado que era proporcional o encerramento aos custos sociais do mesmo derivado, ou seja, fez uma, não sei se hipervalorização da segurança no emprego em relação à iniciativa económica privada. É um desafio até arrojado, sendo eu juslaborista, quase que me fica mal isto, mas é um pouco também algo que eu acho que é um pouco preocupante num tempo que despedimentos coletivos vão estar na ordem do dia, infelizmente, pelas piores razões. E pronto, doutora Ana, não sei se quer também dizer alguma coisa. Eu continuo a não ter acesso a questões, deixaria estas reflexões, não sei se os senhores doutores me querem conversar comigo ou não, estão inteiramente à vontade, dizendo desde já que foi um gosto ouvi-los. Bom, tomando aqui a palavra e dando-lhe nota de que também foi agora um gosto ouvi-la na intervenção que a senhora professora teve, mas nos aspectos que referiu. E, curiosamente, estamos de acordo num conjunto de aspectos. Primeiro, de facto, o regime do teletrabalho tem em si mesmo bons princípios, tal como está regulado. É verdade que há alteração, que algumas partes do regime que foram fundidos inexplicavelmente entre o Código de 2013 e o Código de 2009, que eventualmente densificavam mais, mas a verdade é que os princípios se mantiveram lá e na verdade, os temas que agora discutimos, muitos deles são temas relativamente ao direito a desligar,
são temas que são transversais não apenas ao teletrabalho, portanto não careceriam propriamente de uma regulamentação específica, mas é verdade que, e contrariamente àquilo que pensava inicialmente, quando o regime, quando se começou a pensar, julguei que fosse prematuro mexer no regime do teletrabalho e avançar-se já para uma alteração. Aliás, era um pensamento até comum, sobretudo de alguns académicos que diziam e que referiam que era prematuro estarmos a mexer no regime do teletrabalho nesta fase. Não estou tão certo e acho que a quantidade de problemas práticos que o mesmo tem suscitado tem tornado evidente que é necessário fazer aqui alguns ajustamentos, alguns pontuais ajustamentos. O sentido e a orientação desses ajustamentos é que me levam ainda a ter aqui algumas dúvidas. Tenderia ou gostaria que o regime conferisse, na medida do possível, a maior margem de liberdade às partes para acordarem os termos em que pretendem prestar este teletrabalho. Mesmo que essa liberdade quase que descaracterizasse aquilo que são alguns dos princípios que aqui constam. Porque me parece que o caminho, a única coisa que se deve salvaguardar, e julgo que deve ser essa a fronteira, é a subordinação. Algum tipo de controle, algum tipo de manifestação de poder disciplinar. Tudo mais gostaria que ficasse à consideração das partes, ainda que para esse efeito se tivesse que diferenciar no regime, com todos os problemas que isso pode acarretar, a tipologia de trabalhadores a quem essa liberdade contratual é conferida ou não. E, portanto, estou de acordo com aquilo que referiu e parece-me muitíssimo pertinente. Muito obrigada. Não sei se o doutor Nuno quer referir. Eu gostava de dizer relativamente a este ponto que o meu colega acabou de comentar, que subscrevo inteiramente o que disse. Nunca é boa, não me parece nunca boa política regular de novo em cima dos problemas. Mas o que é facto é que nós vivemos num tempo que não espera e que não para e que todos os dias nos surpreende. E por isso há um quadro, me parece que deve ser criado. E também me parece que o quadro deve ser um quadro que, na medida do possível, pelo menos aos trabalhadores, com maior capacidade de suportar os custos do teletrabalho, pode ser deixado mais à capacidade de autorregulação entre o trabalhador e a empresa. Tem trabalhadores menos qualificados ou menos babejados pela fortuna. Creio que essa matéria deve ser desde logo regulada, porque é problemático deixar essa matéria à autorregulação. Temos experiência, felizmente, de que em muitas situações isso dá um mau resultado e há uns que têm que ser, são mínimos civilizacionais que têm que ser assegurados e, portanto, para esses mínimos, em determinadas situações, têm mesmo que ser assegurados. Agora, no resto, creio que estamos numa fase em que um quadro geral, sim, um quadro muito detalhado, quase tecnocrático, não, de forma nenhuma, porque ele tem que ter elasticidade suficiente para resistir à incerteza dos tempos que enfrentamos. Muito bem. Claro que eu, quando referi um quadro mais detalhado, não estava a pensar no detalhado no sentido procedimental, no sentido de o apertar. É mais no sentido de assumir opções legislativas, mas se calhar a entrega dessa autonomia tem que ser à negociação coletiva, não é? Para a tutela daqueles que tenham menor poder de negociação. O problema é que esta forma de trabalho nem sempre é vista, digamos, com muito agrado pelos sindicatos ou pelas associações sindicais, porque muitas vezes também temos o tal problema de um trabalho isolado e, portanto, pouco propício à sindicalização, aos movimentos coletivos.
Portanto, quando eu disse que realmente os princípios que estão plasmados no código me parecem de elogiar, é porque eles têm essas preocupações, não é? O incentivo que a figura seja regulamentada na contratação coletiva, o incentivo à pertença da comunidade de trabalho, desde a utilização dos meios tecnológicos, precisamente quer pelas associações sindicais, quer pelas estruturas de representação coletiva e vice-versa. Portanto, eu acho que a filosofia está bem. Quando eu dizia maior regulamentação, é se calhar no sentido de afastamento de respostas do modelo geral, designadamente em termos de organização do tempo de trabalho. Precisamente para o teletrabalho poder ser o tal instrumento de articulação de vida pessoal e vida profissional e um instrumento de conciliação, porque é difícil sustentar que, por exemplo, se o teletrabalhador até tem por interesse de conciliação com a sua vida própria, trabalhar em horário noturno, que isso não seja qualificado como trabalho noturno, se for às horas, em função do regime geral, ou que portanto, isto tudo para dizer o quê? Que às vezes a aplicação do regime geral me parece que dificulta que o teletrabalho seja o tal instrumento privilegiado de articulação vida própria e vida de trabalho. E, portanto, que às vezes, se calhar, o legislador deveria dar indicação ao intérprete que o regime merece ser adaptado, sem pôr em causa, claro, a dignidade, sem pôr em causa o descanso, é vital, é tornar um instrumento mais ligado. Eu acho que é potencializar as vantagens e reduzir as desvantagens e riscos, sabendo que isso é difícil. Seja como for, gostaria só de dizer aos senhores doutores que tive aqui no bate-papo algo que eu também concordo, dizendo que a ausência de dúvidas se deve à qualidade dos palestrantes que retiraram espaço a dúvidas e sem prejuízo de todos nós podermos refletir e pensar sobre estes aspectos aqui falados. E, portanto, no que me diz respeito, volto a cumprimentar os senhores doutores, foi um gosto, foi um prazer, espero que nos vejamos, seja online, seja fisicamente, em breve. À doutora Ana, volto a agradecer e elogiar estas iniciativas da delegação da Ordem dos Advogados aqui em Braga, porque a formação, o estudo é fundamental para todos nós que lidamos com o direito e, como eu às vezes digo aos meus alunos que acham que só lhes damos formação teórica, eu digo, a prática aprende-se. Um bom advogado dá respostas com o seu estudo teórico, a prática ajuda a ter maior facilidade, cá está esse rigor, também se adquire com o trabalho, mas seguramente todos nós temos que estudar um direito que ainda por cima o que é hoje já não é amanhã. Despeço-me no que me diz respeito, passo a palavra à doutora Ana e... Sra. Professora, peço desculpa, mas temos uma pergunta e como só tivemos uma... então peço desculpa. Deverão os novos contratos de trabalho deixar claro se a função a realizar é compatível com o teletrabalho? Dirigindo ao doutor Américo Fragoso. E, naturalmente, ao Dr. Nuno também, se assim o quiser fazer. A pergunta é anónima, portanto não tenho aqui o prazer de poder responder à própria, ou intitulando ou denominando o autor da pergunta. De qualquer maneira, a pergunta é interessante, até porque, como dizia, a questão da compatibilidade de funções é um dos temas que certamente gera na prática e tem gerado questões, desde o trabalhador que quer trabalhar em teletrabalho atualmente e que acha que tem o direito a fazê-lo, e o empregador que pretende que ele se mantenha nas instalações, e o inverso. E depois a lei tem, sobretudo na legislação, tinha remetido a questão para a compatibilidade das funções e remete ainda a alguns aspectos para esse regime, e em função da pandemia e dos efeitos que daí venham, que esperemos que sejam que esperemos que não sejam tão graves como se antecipam, é possível que venhamos a ter novamente essa redação. E, portanto, sim, entendo que um contrato, não sendo uma necessidade, não me parece que seja uma necessidade, permitiria clarificar desde logo a questão, até porque, na medida em que seria assinado por ambas as partes, existiria um acordo de que essas funções poderiam e seriam passíveis de serem executadas nesses termos. Não substituiria o acordo, tal como a lei
o prevê, mas permitiria pelo menos resolver a questão da compatibilidade nos termos da legislação que existe atualmente e que se antecipa que possa vir a ser replicada. Mas a questão é interessante, vai. Doutor Nuno, não sei se lhe Não parece... tenho a acrescentar. O meu colega conhece bem melhor esta matéria e a sua opinião é bastante mais sustentada que a minha. Eu vejo ainda o teletrabalho como um período de experiência e não me tenho debruçado muito sobre o problema, porque creio que vamos assistir a desenvolvimentos que vão ser ditados pela evolução da situação sanitária. E vamos começar a ter práticas que vão ter que ser reguladas primeiro por autorregulação. Aliás, elas já são, não vale a pena pensarmos que não são, porque são. As práticas já hoje têm alguma autorregulação. E vamos assistir a um período de regulação ad hoc e, portanto, não consigo ainda criar, não tenho laboratório para conseguir criar soluções para esta matéria. O colega já tem, porque tem acompanhado este acontecimento numa perspectiva científica e eu acompanho enquanto devoto praticante de teletrabalho. E, portanto, não tenho ainda, não consigo opinar sobre esta matéria. Acho que estamos ainda no tempo não é do não direito, mas é no tempo do conhecimento da matéria e de quais são, efetivamente, os problemas que necessitamos de regular. Porque o que nós temos até hoje não é o teletrabalho livre, o que nós temos até hoje é o teletrabalho determinado por uma circunstância excepcional. Bom, se essa circunstância excepcional vai deixar de ser excepcional, muito bem, mas a partir desse dia vamos ter o patamar que nos permite a todos nós considerar quais são os mínimos de regulação. Até lá, eu não consigo dizer muito mais. Eu sou sempre um adepto fervoroso de inclusão de regras especiais nos contratos individuais de trabalho, mas só quando elas conduzem a uma efetiva vontade ativa. Normas passivas, nunca sei muito bem no que é que elas vão dar e, portanto, creio que a pergunta do colega se conduz muito a isso. Mas a minha opinião é muito abstrata, porque em concreto não tenho manual para responder. Muito obrigada, doutora Ana. Por mim, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Caros colegas, damos então por terminado este workshop. Esperamos que o mesmo tenha ido ao encontro das vossas expectativas e se tenha revelado de igual modo útil. Renovamos um profundo e penhorado agradecimento a todos os participantes no painel, desde logo por terem disponibilizado uma parte do seu precioso tempo para virem aqui debater estas questões e contribuírem em muito para o seu esclarecimento junto de todos os advogados. Muito obrigado também à professora doutora Maria Irene Ferreira Gomes pela qualidade da moderação que imprimiu a este debate. O nosso agradecimento vai também para o Conselho Regional do Porto, particularmente ao seu presidente, Dr. Paulo Pimenta, por nos ter cedido quer a plataforma informática, quer o apoio técnico que permitiu a realização deste workshop. Um bem-aja a todos e disponham do modesto contributo da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados para o que entenderem por conveniente. Muito obrigado. Deus, boa noite. Boa noite. Boa noite.